Ao perceber vários drones ucranianos sobrevoando a área, a reação instintiva desse soldado foi se jogar dentro de um lago, numa tentativa desesperada de escapar. Segundos depois, o primeiro drone atinge a água e uma explosão gigantesca toma conta de tudo. Por muito pouco, ele consegue sobreviver. Ferido, continua nadando, tentando ganhar distância, até que outro drone explode bem ao seu lado. Mais uma vez, ele escapa da morte por um triz. A princípio, a ideia de entrar no lago parecia genial. Por alguns instantes funcionou. Mas os operadores dos drones não estavam para brincadeira. Um após o outro, novos drones começam a explodir ao redor. Mesmo gravemente ferido, o soldado ainda permanecia vivo, até que o último drone desce e explode, encerrando de vez qualquer chance de sobrevivência. Em outro vídeo, a cena se repete de forma igualmente brutal. Um soldado russo percebe um drone se aproximando da trincheira. Ele tenta fugir, mas tudo acontece rápido demais. O drone atinge o alvo e a explosão alcança tanto ele quanto o outro soldado que estava ao seu lado. Cenas assim estão se tornando cada vez mais comuns nos campos de batalha modernos. E agora vem um dado que assusta. Você sabia que só em dezembro de 2025, drones ucranianos atingiram 35 mil soldados russos? 35 mil em apenas um mês! Para ter uma ideia do tamanho disso, é como encher metade do estádio do Maracanã, só que com baixas militares. Hoje, a gente vai falar sobre algo que está mudando completamente as regras da guerra moderna: os drones. E não, isso não é ficção científica nem roteiro de filme de Hollywood. Isso está acontecendo agora, neste exato momento, e os números são simplesmente impressionantes. Fica até o final, porque você vai entender como um país com menos recursos conseguiu usar tecnologia e estratégia para enfrentar um dos maiores exércitos do planeta. Antes de tudo, vamos colocar as coisas em perspectiva. A Ucrânia tem cerca de 40 milhões de habitantes. Já a Rússia passa dos 140 milhões. Ou seja, a Rússia tem mais de 3 vezes a população da Ucrânia. Em termos militares, isso significa uma capacidade muito maior de recrutamento. Durante décadas, a Rússia adotou uma estratégia herdada da União Soviética: vencer pela quantidade, não necessariamente pela inteligência tática. Funciona assim: enviam ondas e mais ondas de soldados. Se muitos morrem, simplesmente mandam mais. Mas a Ucrânia não pode jogar esse mesmo jogo. Ela não tem esse volume de soldados. Então o que fez? Inovou. E é aí que entram os drones. Na Ucrânia, surgiu um lema militar que resume bem essa nova mentalidade: os robôs e os drones vão primeiro para a batalha. Isso não é só propaganda. É uma estratégia real que está salvando vidas ucranianas e, ao mesmo tempo, causando prejuízos enormes ao exército invasor. Agora vamos aos números, porque eles falam por si. Em janeiro de 2026, o presidente Volodymyr Zelensky divulgou dados oficiais e eles são chocantes. Somente em dezembro de 2025, os drones ucranianos atingiram 35 mil soldados russos, incluindo mortos e feridos graves que não puderam voltar ao combate. E aqui está um detalhe crucial: esses números são verificados, não é qualquer ataque que entra na estatística. Para ser contabilizado oficialmente, é preciso ter prova. Por exemplo, se um drone entra numa trincheira com 7 soldados, mas não há gravação em vídeo ou confirmação em solo das baixas, esse ataque simplesmente não entra nos dados oficiais. O que isso significa? Que o número real provavelmente é muito maior. Agora olha como os ataques com drones cresceram mês a mês ao longo de 2025. Julho, 16.262 impactos. Agosto, 14.480 impactos. Setembro, 18.023 impactos. Outubro, 24.687 impactos. Novembro, 26.155 impactos. Dezembro, 33.019 impactos. Percebe a tendência? É uma curva de crescimento constante. A cada mês, mais impactos.
A cada mês, a tecnologia ucraniana fica mais eficiente. E 2026 mal começou. Nos primeiros 4 dias de janeiro, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia já registraram mais de 1.000 impactos. Mas os drones ucranianos não atacam apenas soldados. Em dezembro de 2025, foram atingidos 106.859 alvos no total. Sim, mais de 100.000 alvos em um único mês. Isso representa um aumento de 31% em relação a novembro. Entre esses alvos estão sistemas de defesa aérea. Só em dezembro foram destruídos 128 sistemas russos de radar e defesa antiaérea, o maior número já registrado. E isso é fundamental, porque cada sistema desses que cai deixa o céu mais aberto para os próximos ataques. A Ucrânia também está atacando diretamente a economia russa. Cada refinaria destruída significa menos combustível para tanques, caminhões e veículos militares. Em janeiro de 2026, foi confirmado um ataque a um grande arsenal da Direção Principal de Mísseis e Artilharia, na cidade de Neia, na região de Kostroma. Esse local abastece as frentes ocidental e central do exército russo. É como atacar o centro de distribuição da Amazon. Todo o sistema logístico entra em colapso. Agora vem a pergunta-chave: como a Ucrânia consegue produzir tantos drones? Hoje, dezenas de empresas ucranianas estão envolvidas diretamente na fabricação de drones, cada uma focada em missões específicas, e a variedade impressiona. Drones FPV, First Person View. Esses são os mais conhecidos. Pequenos, extremamente rápidos e letais. Eles carregam explosivos e são guiados em tempo real até o alvo, se chocando diretamente contra ele. O mais assustador: são baratos de produzir e absurdamente eficazes no campo de batalha. Drones com fibra ótica. Esses já representam um nível acima. Em vez de usar sinal de rádio, eles operam conectados por cabos de fibra ótica. Isso os torna praticamente imunes a interferências de guerra eletrônica. Em outras palavras, quase impossíveis de serem bloqueados. Drones de longa alcance. Capazes de voar centenas de quilômetros, esses drones atacam alvos estratégicos bem no interior do território russo, longe da linha de frente. Plataformas de médio alcance, de 40 a 60 quilômetros. Perfeitas para atingir posições de artilharia, centros de comando e estruturas logísticas inimigas. O mais impressionante é que muitas dessas empresas nem existiam antes da guerra. Elas surgiram por necessidade. E hoje, a Ucrânia está rapidamente se transformando em uma das maiores referências mundiais em tecnologia de drones militares. Mikhailo Fedorov, ministro da Transformação Digital da Ucrânia e cotado para assumir o Ministério da Defesa em breve, afirmou que o fornecimento de drones às tropas cresce de forma constante. Segundo ele, o governo já prepara formatos especiais para fortalecer ainda mais esse pilar da defesa ucraniana. Agora, vamos olhar para o outro lado dessa moeda, o problema da Rússia. De acordo com informações de fontes abertas, a Rússia está recrutando entre 30.000 e 40.000 novos soldados por mês. Parece muito, certo? Mas aqui está o detalhe crucial. Esse número mal consegue repor as perdas atuais. Na prática, isso significa que o exército russo em território ucraniano não está mais crescendo. No fim de 2024, analistas militares estimavam que a Rússia teria mais de 800.000 soldados na Ucrânia até o final de 2025. E qual foi a realidade? Pouco mais de 700.000, uma diferença de 100.000 soldados. O que isso indica? Que Moscou provavelmente está chegando ao limite da sua capacidade de mobilização. E existe um problema político enorme por trás disso. O Kremlin faz de tudo para evitar uma mobilização geral aberta, porque sabe que isso seria extremamente impopular entre a população russa.
Enquanto isso, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia estabeleceram uma meta ousada para 2026, atingir entre 50 e 60 mil soldados russos por mês. Se alcançarem esse objetivo, estaríamos falando de algo entre 600 mil e 720 mil impactos em um único ano. Isso é praticamente o tamanho inteiro do contingente russo na Ucrânia hoje. Mas existe um fator que muita gente ignora: o impacto econômico. Na Rússia, a compensação paga à família de um soldado morto gira em torno de 15 milhões de rublos, algo próximo de 150 mil dólares. Só pelas baixas registradas em dezembro de 2025, o governo russo precisou desembolsar cerca de 500 bilhões de rublos. E isso sem contar mais de 300 bilhões de rublos destinados a bônus e pagamentos para novos recrutas. Para você ter noção da escala, estamos falando de bilhões de dólares por mês apenas em compensações militares. No longo prazo, isso é insustentável, ainda mais com sanções econômicas internacionais apertando cada vez mais. E aqui está uma conexão importante. Sempre que alguém compra petróleo ou gás da Rússia, de forma indireta, acaba ajudando a financiar essa guerra. É por isso que as sanções são tão relevantes, e por isso cortar o acesso russo aos mercados internacionais de energia se tornou uma estratégia central. O que estamos vendo na Ucrânia é literalmente o futuro da guerra moderna. Pensa bem, um país menor, com menos recursos, enfrentando uma superpotência militar, usando tecnologia, criatividade e inovação. Os drones não estão apenas mudando batalhas isoladas, eles estão transformando toda a lógica da guerra. E isso tem implicações globais. Países do mundo inteiro estão observando atentamente o que acontece na Ucrânia e tirando lições importantes. Drones são mais baratos e eficientes do que muitas armas tradicionais. Um drone FPV custa entre 300 e 500 dólares, enquanto um míssil antitanque pode custar dezenas de milhares de dólares. Inovação rápida vence guerras. A Ucrânia desenvolve, testa e coloca novas tecnologias em campo em poucos meses, não em anos. A guerra assimétrica funciona. Você não precisa do maior exército do mundo se tiver a tecnologia mais inteligente. O fator humano continua sendo essencial. Os drones não substituem soldados, eles protegem vidas. Quando os ucranianos dizem que os robôs vão primeiro para a batalha, isso significa menos pessoas expostas ao risco. Então, o que tudo isso nos ensina? Que a inovação pode equilibrar o jogo mesmo contra adversários muito maiores. Que a tecnologia está mudando radicalmente a forma como as guerras são travadas. E que um país determinado, mesmo com recursos limitados, pode resistir a um dos maiores exércitos do planeta. Os números falam por si só. 35 mil impactos em dezembro, mais de 100 mil alvos destruídos, 128 sistemas de defesa aérea eliminados. E isso não são apenas estatísticas, são vidas salvas do lado ucraniano e capacidade militar reduzida do lado invasor. A grande pergunta agora é: a Rússia consegue sustentar esse ritmo de perdas? Ela tem recursos humanos e financeiros suficientes? E, acima de tudo, por quanto tempo esse conflito ainda vai durar? Se esse tema te interessou, deixe um comentário aqui embaixo. O que você acha do uso de drones na guerra moderna? Você acredita que isso vai mudar a forma como os países se defendem no futuro? Não esquece de deixar o like se aprendeu algo novo, se inscrever no canal para mais análises como essa e compartilhar esse vídeo com alguém que se interesse por tecnologia militar ou geopolítica. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem!